Olá, gente. Vocês que estavam esperando a tão esperada visita, né, aí do Museu do Cangaço. A gente teve aí, né, visitando o Museu do Cangaço, a qual a gente vai estar mostrando para vocês a entrevista que a gente fez com um dos responsáveis, Bruno. Vai ser imperdível, gente. Espero que vocês não percam. Peço a vocês que assistam o vídeo até o final. É um vídeo de mais ou menos 30 minutos. Mas ele foi, né, falou muitas coisas, revelou muitas coisas a qual a gente não sabia. E tinha muita curiosidade em saber, porque muitos falam algumas coisas, mas a gente, nesse dia, foi lá, né, diretamente, entrevistou ele falou bastante coisa, gente. Vocês não vão acreditar no que ele falou. Então peço a vocês que assistam o vídeo até o final, vai ser imperdível, pessoal. Não perca esse vídeo, tá certo? Mas é pela primeira vez aqui visitando o Museu do Cangaço. Assinada. Pronto. Assina aí, amor. Bom, gente, aqui também tem uma quantia que a gente paga para visitar, né? Uma quantia considerável para contribuir. Tem também nossa assinatura como visitante aqui do Museu do Cangaço. E a gente vai dar... Tem guia para... Sim. Tem? Muito bem. Vocês podem entrar. Só uma pessoa assina ou os dois? Depois você pode assinar. Depois eu posso assinar? Entra lá, amor. Vamos visitar aqui. É uma história que ficou marcada no povo nordestino, né? Sim. É a história do rei do cangaço, Lampião. Então aqui é o Museu do Cangaço, o qual tem... Eu tenho... O maior centro de estudo do movimento do cangaço. O maior centro de estudo do movimento do cangaço é esse aqui. Isso, de Serra Talhada. O Museu do Cangaço está aqui de Serra Talhada. Ele tem duas pesquisas expostas, que é essa estendida, que é pertencente à Vera Ferreira, a Neto Lampião e Maria Bonita, e o Antônio Amauri, que é um grande pesquisador que infelizmente faleceu e deixou essas peças que é itinerante, viajava pelo Nordeste, mostrando às pessoas com uma forma bem natural, as pessoas entenderem como era o movimento cangaço, que nasceu antes do próprio Lampião. E aí a continuidade tem o rei do cangaço como o maior estrategista da história. Aí nós temos desde o primeiro painel, o primeiro cangaço registrado, o cangaço de Cabeleira, nós temos aqui em 1776, por trás do painel, o verso, sempre é assim, frente e trás, a continuação da história. E a outra pesquisa que nós temos é essa que está exposta nas paredes do museu, que é da Normal Williams, que é o contador desse trabalho, do Clarice Maria, e os Cabras do Lampião. Desde 95 nasceu o primeiro grupo, Xaxá e Cabras do Lampião, e após esse período nasce então um ponto de memória que é o Museu do Cangaço. Esse já é o segundo prédio onde fica o acervo. O primeiro era na Rua dos Correios, que é um salão paroquial, e desde 2008 foi transferido para cá todo o seu acervo. Essa primeira sala é a sala da história, a segunda é a sala do cineclube, a sala das urnas, e o terceiro é o cineclube Lampião.
Nessas 3 salas tem painéis falando sobre as forças volantes, as mulheres no cangaço, a religião, a saúde, como é que se cuidava naquele período, os utensílios domésticos, personagens de destaques, como era a vivência de um homem sertanejo na questão do couro, que era muito retirado aqui da região sertão, e para poder se locomover no meio da caatinga, os cangaceiros, como os sertanejos, vestiam roupas de couro. Então era conhecido como sociedade ancorada. Então nós temos aqui a diversidade de informação, seguindo a cronologia da vida do próprio Lampião e de outros cangaceiros também, que é muito parecido. Muito bem. É bom, acho que bom frisar, porque algumas pessoas, eles acham que o cangaço ele começou a partir de Lampião, né? Sim. Mas antes de Lampião já existiu o cangaço? Já existiu o cangaço, o movimento do cangaço, ele vem desde o tempo do qual os escravos foram libertados, não tinham terra, não tinham condições também para sobreviver, então eles passam a roubar muitos desses negros. Esse movimento ele não nasce aqui no sertão, ele nasce lá no litoral. Então ele é tangido para a região sertão dos estados do Nordeste e passa a ter uma certa resistência. Muitos desses homens naquele período eles começavam a ser contratados pelos coronéis para poder proteger suas terras. Então por questões políticas e também para a questão social, que muitas vezes eles eram contratados, passavam a ter essa questão da matança. As pessoas matariam umas às outras por questões de serem inimigos a partir do momento que o seu território está se tornando ou pequeno ou porque você não está tendo tanto lucro como o vizinho. Então, essa certa rivalidade que o ser humano sempre teve um com o outro. Muito bem. Me diga uma coisa, existe uma história de que a primeira questão ela começou através de um chocalho. Sim, a história do Virgulino ele tem a diversidade na questão informativa, do qual realmente começou as brigas com o seu vizinho. Nós temos aqui fotografias do primeiro inimigo do Lampião, o José Alves de Barros. Esse foi o primeiro... Isso, conhecido como Zé de Saturnino, porque ele levava o mesmo nome do seu pai, Saturnino Alves de Barros, e sua mãe, Dona Alexandrina. Eles eram vizinhos das terras da família Ferreira. A fazenda que pertencia a eles chamava Fazenda Pedreira, hoje é conhecida como São Miguel. E diante dos fatos que se houve naquele período, em 1915 houve uma grande seca e a família Ferreira teve que partir para Juazeiro, nas romarias do qual o costume tem desde a história do Padre Cícero. Ao voltar, eles dão de conta que falta algum dos animais. Então foi encontrado uma vala rasa, seria uma cova, com a pele dos animais da família Ferreira. Por conta disso, eles vão atrás de tentar fazer uma sustentação da situação para que se houvesse um acordo. Naquele período, as pessoas não tinham costume de fazer cercas, então os bodes fugiam para o outro território do vizinho. Até então, essa foi uma do início do qual muitas dessas, de costume naquela época, essas situações que não eram muito legais. Outra que houve foi em 1916, quando o Zé de Saturnino iria se casar e começa a construir uma nova casa. Então, os trabalhadores de Saturnino ficam sabendo, através do Virgulino e outros irmãos deles se debochando, que fizesse uma casa bem grande. Esse foi o que eles citaram, para que essa casa coubesse tanto menino. Se ele não pudesse fazer isso, o dono da casa, os amigos fariam isso por ele. Então, esse tipo de piada, esse tipo de chacota, brincadeira de mau gosto daquele período, está desonrando a mulher de Saturnino e ao mesmo tempo também o próprio dono das terras. Por conta disso, houve a primeira emboscada armada proporcionada por Saturnino e seus homens nessas pedras que fica à margem da estrada que liga Serra Talhada às fazendas deles. Então a primeira emboscada foi nessas pedras que fica no caminho que vai aos 2 sítios. Muito bem. E aí teve o desenrolar da história, que a família teve que se reunir aqui em nossa cidade, como era conhecido Vila Bela. Dr. Augusto Santa Cruz fez um tratado de paz entre as 2 famílias. A família Ferreira teria que ir embora, não vinha mais aqui nem comercializar, já que eles eram uma família de tropeiros, então eles são proibidos de vir à cidade até comercializar. E também passa, a partir desse momento, ter uma certa discussão entre parentes, amigos e primos de Saturnino. Então lá na Vila dos Nazarenos, quando eles iam trabalhar na feira, eles escutavam boatos que não era muito bom para eles escutarem. Então a brincadeira de mau gosto continuavam, de certa forma, perseguindo os juízos também dos meninos da família Ferreira. Então, porque as pessoas eram da família Nogueira, a noiva era da família Nogueira, e isso fez também a situação cada vez mais se agravar. Conversa vai, conversa vem. E através disso gera tudo, né?
Uma de fatos que exatamente. acontece. Em seguida, nós temos a morte da Ana Maria Lopes, a mãe de Virgulino Ferreira. Ela morre de infarto fulminante, ela fica muito triste e por conta dessa situação, não se falava em depressão naquele período, ela morre de desgosto, como os médicos falavam. Então, o infarto fulminante era causado por esse desgosto, ter brigas com os vizinhos e serem perseguidos. Isso em caso a mãe de Lampião. A mãe de ela morreu nesse período, de uma certa forma. Lampião. Nesse período ele ainda era chamado de Virgulino, né? Isso é Lampião quando ele entra no cangaço. Ah, entendi. Então, a partir desse momento, o seu José Ferreira, sabendo da triste situação, resolve mais uma vez ir embora. Ele sai de Poço Negro, que é próximo a Vila de Nazarenos, e parte para Alagoas. Esses baús foram de uso da família Ferreira, quando eles foram, nesse momento da história, morar em Alagoas. Esses baús pertenceram a eles? A família Ferreira. A família Ferreira, no caso... Eles levavam mercadorias, como também o tecido doméstico que eles utilizavam. Interessante. Chegando em Alagoas, o seu pai é morto lá, a própria polícia alagoana, proporcionado por uma carta que diversas autoridades daquela época daqui do município acabaram descrevendo que a família Ferreira era um bando de arruaceiros, uma forma de perseguir ainda. Então, por conta disso, proporcionou a morte de seu José Ferreira. Chegando na casa, a polícia não encontrou os meninos que estavam trabalhando. Então, quando eles voltam da feira, dão de conta que o seu pai tinha sido morto. Uma semana anterior, eles tinham perdido a mãe. Então, aquele momento ali, aquele fato foi muito marcante na vida deles. Foi aí onde decidiu, então, parar de existir essa figura simples, nordestina, que todo mundo conhecia, os simples sertanejos daqui do Pajeú. Passa então a ter agora na história, não só o rastro de sangue, como muitas pessoas gostam de falar, mas essa questão social. O sistema dos coronéis começa a ter alguém que se impõe contra eles. Então nasce então o Lampião, que vai vingar a morte de seu pai, entra no movimento do cangaço e não sai mais até que seja morto. Muito bem, bem interessante a história do Lampião e detalhes que a gente até mesmo não sabia, e se sabia, sabia ao contrário, né? Porque a gente não sabia realmente que alguns não sabem, né? Que o cangaço começou muito antes do Lampião, sim, né? E outra... Aí você passa a entender que não é essa questão do simples chocalho ou animais que apareciam cotó sem rabo ou chifre cerrado. Isso era apenas um mínimo do que se acontecia de fato naquela época. Não era só um fazendeiro prejudicando o outro, mas a diversidade também do linguajar daquele período fazia as pessoas se sentirem maltratadas, desonradas muitas vezes. Então eram essas brincadeiras de mau gosto, os anos 20, os anos mais para trás, que as pessoas levavam ao seu ego e acaba resolvendo pegar em arma para matar, para vingar, destruir até a própria vida, o resto da vida perseguindo outra. E esses outros materiais que tem aqui, tipo couro... Aqui é onde a gente continua a história. A sociedade ancorada é justamente conhecida por ser pessoas do sertão. Não só o Lampião, mas o vaqueiro, como é comum, vestir o gibão de couro. Ele, além de vestir e utilizar ele para poder sobreviver no meio da caatinga para se locomover, eles acabavam produzindo todo esse tipo de trabalho. Esse material, luvas de vaqueiro, calça, perneira, diversos outros apetrechos, o grupo do Lampião tanto fazia como ele e seus irmãos fabricavam para poder vender em dia de feira. Então a sociedade da região sertão, no Nordeste, é conhecida como sociedade temporada, que é justamente pessoas que viviam com vestes de couro. Outro detalhe muito importante é que aqueles nômades que vinham lá do litoral, aqui ganham essa característica de cangaceiro através desse apetrecho, a observação do homem, sabendo que essa canga que era colocada muitas vezes sobre o lombo do animal ou do carro de boi, aquele eixo que dava a direção, muitas vezes imitavam um sertanejo fazendo diversos apetrechos sobre o seu ombro. Tanto na questão da arma sobre o ombro, e colocando os braços para frente, como também quando ia simplesmente pegar água numa cacimba, botava aquela madeira e botava as latas de água cada um de um lado para pesar. Dessa mesma maneira, tem essa observação de dividir sobre o seu corpo tudo que era necessário para poder acampar no meio da caatinga. Então eles colocavam cartucheiras, bornais com mantimento, tudo sempre em formato de X para poder dividir o peso. Daí é onde nasce a frase, era um fulano de tal da feira, debaixo de diversos apetrechos, lembrando muito uma canga, um cangaceiro. Aí é onde nasce esse nome. E essa história de que o suposto chocalho da briga, ele existe nesse museu aqui, não? Não. Porque existe aí... Chocalho era um objeto que só quem poderia ter naquele período é quem tinha muito dinheiro. Tá a fazenda
Pedreiro eram pessoas que eram do poder aquisitivo muito forte, diferentemente da família Ferreira. A família Ferreira não colocava em seus animais chocalhos, só quem colocava era familiares de barro naquela região ali. Entendi. Então, para você entender, os chocalhos sempre eram pessoas de família rica que tinham esse poder aquisitivo para poder comprar. Então, para se amassar ou então para se conhecer o animal de alguém a léguas, eles já sabiam a quem pertencia. Da mesma forma, um homem sertanejo muito humilde que criava bodes, ele tinha que ferrar o animal. Ele não tinha outra questão financeira para poder colocar, para identificar seu animal. Muito bem. Quer fazer alguma pergunta, amor? Quer fazer alguma pergunta? Nossa, eu não entendo nada. Gente, o Lampião, esse painel aqui, explica como a estratégia do Lampião acabou durando tantos anos dentro desse movimento. Era um grupo que andava somente um único só, um bando com mais de 100 homens, e aí o Lampião decide, a partir desse momento, dividir em subgrupos, com possíveis líderes também de sua confiança. Então, tinha um bando de curistas, José Baiano e diversos outros cangaceiros que lideravam esses grupos menores, que iam agir em Alagoas, aqui em Pernambuco, no Ceará, na Paraíba, e quando se perguntava quem era o chefe daquele grupo para se apresentar, dizia que era Lampião. Da mesma forma que dizia que era Lampião, quando um cangaceiro morreria, o nome daquele cangaceiro era para outro, que estava chegando no bando agora. Recentemente era o que acontecia sempre, e aí dessa forma a sociedade ficava sendo enganada o tempo todo e o próprio governo não conseguia pegar Lampião. Por isso, com diversos outros aptidão que o Lampião se tinha e dessa criatividade, ser estrategista, ele conseguiu sobreviver há muitos e muitos anos. Tinha a cadeia informativa, tinha a forma básica de sobreviver, a sandália sempre com o celular de formato quadrado, para não saber se ele ia ou se ele vinha. Ele sempre era o último a se alimentar, caso a comida estivesse envenenada, ele jamais seria morto. Então tinha essas coisas, essas condições. Tinha uma estratégia, né, para que alguém poderia morrer primeiro que eles. Aqui a medicina do cangaço explicando o que eles usavam e o que eles conheciam da nossa caatinga. Por serem sertanejos, muitos deles eram da roça, conhecia a diversidade da casca de pau e para que servia, como também raízes. Também para ferimentos, né, de algum... Tanto para ferimento, como também a questão religiosa. Nessa questão aqui, socialmente você tem apoiadores, quem seriam os quilombolas e os indígenas. Tanto que a forma de atacar os cangaceiros, a forma de se locomover, sempre era uma forma básica do qual os indígenas tinham ensinado também a Lampião, para eles não correrem tanto risco e se perderem no meio da caatinga. Muitas das vezes, como no rastro da Catarina, o Lampião entrava, sobrevivia e saía e ninguém entendia por quê. Porque por trás de toda essa história tinha pessoas que apoiavam ele. Muito bem. E essa relíquia aqui é... Aqui é a máquina de fiar, tradicionalmente aqui no sertão, sempre foi muito usado pelas mulheres. Era comum os homens plantar o algodão e aqui na nossa região do Paju era conhecido como algodão mocó. Aqui fazia a linha para poder fazer tecido e normalmente manuseando fazia redes e diversos outros apetrechos também, tecidos domésticos naquela época, lençóis, roupas e assim. E essa vitrine de armas? São armas do período do cangaço, como também réplicas daquela período. Elas pertenceram ao cangaço mesmo ou ele é um... Foi usada pelo Lampião, os cangaceiros nessa não. Nós temos na outra sala, o cangaceiro Juriti e outros também que foram encontrados. O óculos Juriti também está aqui nesse museu. Aí nós temos outros cílios e cornais do período, que foi reproduzido por Indaiá, esses daqui, que é neto do Príncipe Dadá. Ela aprendeu com a Dadá, Dadá criou ainda seus netos. Dadá que era a esposa de Curisco, né? Aí nós temos aqui a réplica e também nós temos aqui o borná que foi confeccionado por Sila. Ela nos visitou e nos doou também esse borná. Esse borná ele foi não confeccionado... foi usado em bando. Ela confeccionou da forma que os cangaceiros faziam. Após tudo ter acontecido, ela confeccionou e doou. Nós temos armas e também um punhal gigante que foi encontrado lá próximo às Pedras do Reino, lá em São José do Bangu. Esses punhal eles eram usados pelos cangaceiros? Sim, sempre no ato de injustiça. Se aconteceu uma injustiça social com alguém, seu pai foi morto, por exemplo, por algum coronel, ou um policial das forças volantes chegou e atacou seus familiares, nesse período eles pegavam esse punhal gigante e aí esfaqueavam ou degolavam o cabra. Sempre com essa mesma motivação, a qual tivesse a justiça, já que eles não tinham a favor. Eu digo isso não é decepar não, arrancar a cabeça não, quem fazia isso eram os soldados. Os cangaceiros, eles se empunhalavam aqui no ombro
Onde nós temos um espaço de osso que as pessoas conhecem muito com a saboneteira. Aí eles empunhalavam e faziam esse sangramento com os pais com os bolos. Normalmente coloca o bicho de cabeça para baixo, né? Ele deixava a pessoa de joelho. Não era sempre que se fazia isso, mas era mais nesses momentos. Aqui nós temos mais. Nós temos aqui o tecido doméstico da época do Lampião. E aí é muito importante. O radinho de pilha, famoso radinho de pilha. Sim, mas esse rádio já é de 1940 para frente. O que é importante lembrar é que o sertanejo não tinha como hoje uma variedade de comércio muito forte, a gente comprar, então eles tiravam da própria natureza e transformavam em utensílios. Para armazenar os potes, panelas, para poder apilar o milho, fubá, para se confeccionar, era utilizado pilão-limão para triturar. A palha, muitas vezes fazia arupembas, no local de usar aquelas bacias que hoje nós temos, nós usaria arupembas hoje, naquele período. Então, apanadores, o torno de rei normalmente era a própria madeira que ficava naquele buraco que era feito na sala, para poder ver quem estava chegando também próximo da casa, mas que foi de uso do próprio Lampião. Nós temos aqui essa garrafa térmica, que é uma garrafa de barro, naquele período, um açougueiro preparava com vinho e dava Lampião, como também esses outros utensílios pertenciam à sua família. Então, tanto Lampião como suas irmãs chegaram a utilizar esses utensílios. Esses utensílios aqui chegaram a utilizar. Apesar de que algumas coisas que tem aqui é figuras. Ou seja, alguns desses objetos não foram de uso dos cangaceiros, mas sim é do período. É do período. Do cangaço, 1930, 1920, é bem comum. Muito bem. Aí nós temos personagens de destaque, desde o primeiro esposo da Maria Bonita, a cangaceira Nascinha Presa, cartaz da Bahia, do estado da Bahia oferecendo premiação para pegar Lampião, o Sírio-Libanês Abraão Benjamin, o cangaceiro de Jararaca foi preso lá em Mossoró. Nós temos aqui a Maria Bonita recebendo as 5 voltas da Baronesa de Água Branca, através do show secretário, o Comércio de Sabonete. Temos o presidente do período do movimento do cangaço, Getúlio Vargas, juntamente com a Agamemnon Morales, que é filho natural da Serra Talhada, um mapa onde o Lampião percorreu os 7 estados do Nordeste. Esse aluno esteve no Creão em Maranhão. Temos a Dona Especiosa, que era amiga do infância do Lampião. Nós abrimos um plebiscito aqui em Serra Talhada para se construir um monumento em homenagem ao cangaço. E ela veio dar o seu voto ao Lampião. Temos também aqui os principais chefes das forças volantes daquele período. E a única filha do Lampião que ainda está viva, a Expedita Ferreira. Ela se encontra viva ainda hoje? Ela ainda é viva, ela mora em Sergipe. Ela esteve esse ano desfilando nas escolas de samba na Imperatriz Leopoldo do Rio de Janeiro, que foi campeã do Carnaval, e na Mancha Verde de São Paulo, que foi vice-campeão do Carnaval paulista. Então nós temos todas essas imagens, uma grande contribuição também dessas pessoas que deixaram também trazer um pouco das imagens, fotografias. Outro detalhe, se eu não entendi errado, Maria Bonita não foi... Não, o Lampião não foi o primeiro esposo dela? Não, Zé de Neném, ele era casado com a Maria Bonita desde os seus 13 anos de idade. Ela é muito nova, casa, é um casamento arranjado, como Maria como falar. Os pais que arranjaram esse casamento para ela como um resto de fome, era bem comum isso. Ela é do município de Santa Brígida, no sertão da Bahia, conhecido como Palafones, que era a cidade natal. Mas ela larga o seu marido e foge com o Lampião. Passa a conhecer o Lampião já no período de 28 para 30. Então ela entra no cangaço em 1930. Passa 2 anos o Lampião tentando fazer ela desistir que entrasse no cangaço. Porque o cangaço no movimento só participava homens, não mulheres. As companheiras desses homens eram as armas. Então o chachado nasce nesse período, por isso Serra Talhada é a capital de chachado, com diversos aspectos que só o grupo Lampião teve. A questão da estética do cangaço, esse colorido que se tem, antes não se tinha. Antes eles pareciam muito com as forças volantes. Se você for observar algumas imagens que nós temos, mas você não sabe decifrar só pela imagem se é cangaceiro ou se é força volante, porque você parece muito a vestimenta. Há uma outra também indagação, há uma outra pergunta de que o próprio Lampião teria fugido no dia da emboscada e que tinha ido... Não, essa história sempre aparece pessoas perguntando. De fato, o Lampião foi morto lá na Grota de Angicos. Ele foi morto juntamente com Maria Bonita, nesse local lá. A gente estivemos lá também fazendo estudo. E ele, Lampião e Maria Bonita e mais 9 cangaceiros foram mortos lá e também esquartejados. No caso, eles acabaram retirando as cabeças e levando para o Centro de Pesquisa Anitta Rodrigues em Salvador. Nós temos imagens
das cabeças dos cangaceiros. Historicamente, as primeiras cabeças no país, as pessoas serem cortadas, mutiladas naquela época. Primeiro foi não o cangaceiro, mas sim o Antônio Conselheiro, em seguida vem sim na história sendo os cangaceiros. Isso é uma prática só da polícia. Os cangaceiros não faziam isso com ninguém, tirar a cabeça, não decepar ninguém. Muito bem. Aí nós Depois temos... disso passaram 31 anos sendo exposta lá no Centro de Pesquisa de Rodrigues. A família entrou com a ação na justiça junto com os outros familiares dos cangaceiros e conseguiram retirar essas cabeças para poder sepultar. Elas andaram em 7 estados do Nordeste. A primeira vez que elas foram expostas foi na escadaria da Prefeitura de Piranhas, lá em Alagoas. Bem interessante. A polícia alagoana é quem mata o Lampião, mas mata em Sergipe, eles atravessam o rio. As pessoas confundem também, pensando que foi na Bahia que o Lampião morreu. Isso, exatamente. Lá tem muita questão de hidrelétrica. Aí nós temos outra sala aqui. Sim. Temos também um chapéu. Ele foi usado. Ele foi usado pelo. Vocês usarem. É pra gente usar e tirar foto. Muito bem. Essa primeira um objeto pertencente a Senhor Pereira, o chefe do Lampião. O Lampião entra no cangaço, quem era o chefe era Senhor Pereira. Ele tinha uma briga aqui na cidade contra a família Carvalho, que era quem coordenava o município naquele período. Depois que perdeu as eleições, ele tem um familiar que é vítima de tiro no ouvido. Então ele monta um grupo de armados e tenta matar a família que seria contra dele. Temos um painel sobre as mulheres no cangaço. Nesse movimento passam mais de 70 mulheres participando. No mas cangaço? nós não temos registro delas participarem do combate, a não ser a própria Dadá, que foi a única que chegou a Abacateiro com policiais. Essa quantidade de mulheres foi no período do Lampião ou até mesmo antes? Não, só no período do Lampião. Antes não podia ter essas companheiras acompanhando ele, não. A partir de 1930, após a entrada da Maria Bonita, entra as outras cangaceiras. Ela está ali com uma roupa paisana, que é a roupa quando elas podiam ficar acampadas, podiam tomar banho, se perfumar, se enfeitar. Aí já roupas para combate era essa outra vestimenta. Aí tem essas mudanças, essas modificações. Quando tinha algum tipo de combate, os cangaceiros fugiam como dos cangaceiros. Dessa maneira, supostamente, elas estavam mais protegidas. Temos um pouco aqui também a representação, como era o parto no cangaço. As crianças eram dadas para ser criadas por juízes, pessoas de alto escalão social, que era uma forma que o Lampião também veio de quebrar aquela sociedade e aquela vida rotineira que se tem em sertanejo. O filho de pobre não poderia ter possibilidade de estudar, então o Lampião faz que o filho de pobre, saindo de um cangaceiro, fosse estudar, fosse criado pelas melhores famílias daquela época. As pessoas se sentindo ameaçadas, então criavam essas crianças e tornavam-las cidadãs como elas também tinham os privilégios com seus filhos. Entendi. Aí nós temos a arma pertencente ao cangaceiro Juriti, como também o óculos, uma arma como exemplo também do qual as mulheres poderiam ter porte naquela época de uso. Esse óculos foi pertencente ao cangaceiro? Juriti, esse que está ao lado aí na fotografia junto com o Lampião. Muito interessante. Aí nós temos a fechadura da casa da família Ferreira, um objeto que se chama roqueiro, que era se colocava pólvora para poder soltar essas bombas, como a gente, no período junino, escuta os meninos fazer. E temos talheres da época, também um folho de 8 baixo, aqui é onde a gente lembra as pessoas que o Virgulino era uma pessoa que era muito à frente do seu tempo, ele sabia ler e escrever, como também tocar folho de 8 baixo. Essa fechadura, ela pertenceu A casa da família Ferreira. No caso, ela hoje só tem o terreno, no caso. Hoje só tem um terreno lá. A casa que o Lampião nasceu, no sítio Passagem das Pedras, a casa de Dona Jacosa, sua avó materna, essa casa ainda ela existe, ela é de visitação. Aí nós temos tijolos e telha e registro de nascimento e óbito do primeiro inimigo do Lampião. A apelido da sua madrinha, Lampião não vinga a morte do seu pai. No caso, a madrinha de João, o seu irmão mais velho, ele tinha a mesma consideração como se fosse a madrinha dele. A pedido dela, ele não vinga a morte do seu pai. Temos um painel aqui também sobre as forças volantes. Eles sempre se fotografando em formato como se estivesse realmente vivendo uma guerra. Muitos soldados reunidos
Os corpos dos cangaceiros sempre presos com cordas na cintura, em cerca ou cabeças, mostrando sempre que essa exibição lembraria os jovens daquela época que não tentasse ser contra o governo. Se fosse acaso, poderia entrar nesse movimento cangaço acontecer o mesmo que aconteceu com esses cangaceiros. A cronologia da vida do Virgulino, temos aqui também uma escultura de ferro, linhas férreas, sobras que se tinha. Essa escultura lembra muito a questão das pessoas que eram apaixonadas por achar o Lampião vivo ainda, já tinha escrito 2 livros falando sobre a história de vida, como também a questão de 2 filmes feitos falando como era a rotina deles no meio da Caatinga. Muitas das pessoas ficaram tristes quando o Lampião ouviu sobre a história do qual sua morte, porque eles sentiam o Lampião como um grande líder, na questão de um justiceiro, porque muitas mulheres eram naquela época negado o casamento, não era assumido as crianças, umas coisas que são bastante comuns até hoje, mas se o Lampião soubesse desse tipo de assunto, ele ia lá resolver. Os pais pediram a ele. Então, viveu o resto da vida feliz para sempre com aquela pessoa casada com o meio do Lampião. Interessante. É verdade que o maior combate do cangaço foi na Serra Grande? Isso, na Serra Grande em 1926. Inclusive, após esse combate em 1926, o Lampião ganhou a pátria de capitão patriótico através do padre Cícero Romão Batista para combater a coluna Prestes. Então, o fardamento era o brim conhecido, o exército brasileiro se vestia o azul. O cá, que era o tecido mais barato, no comum naquela época, eles utilizavam. Isso era bastante comum. Então, de uma certa forma, depois do combate, ele foi premiado. Foi premiado porque o próprio governo saliu a ele para poder combater a coluna Prestes. Entendi. Com medo que o Ceará fosse invadido por Luiz Carlos Prestes. Nós temos alguns pontos da cidade em fotografias do centro de Serra Talhada. Muitas delas já estavam muito modificadas, não existe mais o prédio como era antes. E temos o colorido do cangaço. Aqui nessa sala é exibido filmes, curta-metragem. Temos ali um outro Lampião, um trabalho escultural feito de papel. E aqui é um auditório? Isso, é onde é exibido os filmes, os curta-metragens daqui da Fundação. Entendi. Tudo produzido pela gente da Fundação. Tem livros ali também. Tem livros. Esses livros, eles fazem parte de toda a história do cangaço? Pesquisa do cangaço. As pessoas sempre vêm aqui à procura de saber tanto do movimento do cangaço como de Serra Talhada para a nossa região. Então, essa prateleira aqui tem diversos livros falando sobre o Lampião. Muito bom, ótimo. Essa é a última sala? Sim. E essa sanfona é a sanfona? Essa é mais uma que a gente conseguiu numa doação para deixar aqui exposta. Sempre objetos mais antigos a gente aceitamos aqui, tanto nesse museu como em diversos outros museus pelo país. Muito interessante. Agora chegou a hora das fotos, vamos tirar algumas fotos.